Imagine por um momento que a coisa mais inesperada da sua vida pode acontecer num segundo. É assim que essa história começa. Algo que ninguém espera. Antes de continuar, me fale de onde você está assistindo e que horas são. Seu comentário é muito importante. Vamos lá. Jonathan acordou numa manhã comum, acreditando que seria apenas mais um dia normal. Ele não sabia que, antes do sol descer, sua vida já não seria a mesma. E tudo começaria com um simples pedido de ajuda vindo de uma completa estranha que mudaria tudo para sempre. Jonathan trabalhava como técnico de restauração de objetos antigos. Não era famoso, não era milionário, não era conhecido por grandes feitos, mas tinha um talento raro para recuperar coisas que as pessoas acreditavam estar perdidas para sempre. Era cuidadoso, detalhista e tinha um coração que ainda não tinha encontrado um lugar para descansar. Vivendo numa cidade grande e cheia de pressa, ele passava seus dias olhando para peças antigas e imaginando quais histórias elas guardavam. Naquela manhã, ele saiu de casa levando uma caixa com pequenas ferramentas. O plano era visitar um centro cultural onde ele restauraria um relógio gigante de parede que tinha parado de funcionar fazia anos. Enquanto caminhava pela praça central, ouviu uma voz atrás dele chamando. Ele olhou e viu uma moça parada perto de uma escultura moderna que estava sendo desmontada por causa de uma reforma. A moça segurava algo nas mãos e parecia aflita. Jonathan se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. A moça disse: Jonathan, desculpa incomodar, mas você sabe se tem alguém por aqui que arruma objetos antigos? Eu quebrei uma peça que era da minha avó e me disseram que alguém especializado passava por aqui às vezes. Ele olhou para ela e respondeu: eu trabalho com isso. Posso ver se consigo ajudar. Ela sorriu com um alívio tão sincero que fez Jonathan sentir algo estranho, como se tivesse dado um passo para dentro de uma história que ele não conhecia. A moça disse: meu nome é Mariana. Obrigada mesmo. Eu não queria perder isso aqui. É tudo o que eu tenho dela. Jonathan pediu para ver o objeto e Mariana abriu a caixa que segurava com tanto cuidado. Dentro havia uma pequena bailarina de porcelana com a perna quebrada. Era delicada, muito antiga e parecia carregar mais do que apenas valor material. Ele segurou a peça com cuidado e disse: Mariana, isso dá para restaurar sim, mas vai precisar de um trabalho delicado. Você tem um pouco de tempo? Posso dar um jeito agora. Mariana respirou fundo como se estivesse guardando emoção há muito tempo e respondeu: eu tenho. Eu esperei tanto para encontrar alguém que pudesse salvar isso. Eu só quero que volte a ficar do jeito que era. Essa bailarina era o que minha avó mais amava. Ela dizia que sempre que a bailarina se mantinha inteira, tudo na vida dela se alinhava de novo. Jonathan sorriu e disse: então vamos alinhar as coisas de novo. Eles caminharam juntos até um café ao lado da praça. Jonathan costumava trabalhar ali quando precisava de um lugar tranquilo. Sentaram numa mesa perto da janela. Mariana colocava as mãos no rosto de vez em quando, como quem tenta se acalmar. Jonathan desmontou sua caixa de ferramentas e começou a analisar a peça. Ele percebeu que Mariana o observava atentamente. Ela perguntou: você faz isso todo dia? Arruma as coisas dos outros como se estivesse devolvendo um pedaço da história deles? Ele respondeu: eu gosto de trazer de volta o que alguém achou que tinha perdido. É como se cada peça restaurada devolvesse um pouco de esperança. Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, como se estivesse guardando aquelas palavras em algum canto da alma. Depois disse: você fala de um jeito diferente, como se visse mais do que as pessoas mostram. Talvez por isso você tenha aparecido justo hoje. Eu acho que nada aqui foi por acaso. Jonathan levantou o olhar e respondeu: talvez não mesmo. Enquanto restaurava a bailarina, conversaram sobre coisas que não se dizem aos desconhecidos. Mariana falou sobre sua avó, sobre como ela sempre a ensinou a acreditar que tudo na vida pode ser reconstruído com paciência. Jonathan falou sobre sua rotina, sobre como às vezes sentia que seus dias eram todos iguais demais. Mariana disse: Jonathan, eu não sei explicar, mas tenho a sensação de que eu precisava te encontrar.
como se eu estivesse andando sem direção e, de repente, encontrei um caminho. Ele disse: Mariana, às vezes a vida junta pessoas antes mesmo que elas entendam o motivo. A bailarina estava quase pronta quando Mariana encostou os dedos na mesa e perguntou: E você? Já teve algo na vida que não conseguiu restaurar? Jonathan respirou fundo e disse: Acho que todo mundo tem alguma coisa que não conseguiu salvar. Mas não quer dizer que a vida não te dê outra chance de fazer algo diferente depois. Mariana sorriu com um brilho tímido e respondeu: É por isso que você me parece alguém que entende coisas. Talvez você entenda até mais do que deveria. Ele riu de leve e disse: Ou talvez eu só tenha aprendido a ouvir. A chuva começou a cair do lado de fora, fina e calma, como se o mundo tivesse decidido desacelerar só para eles. O café ficou mais silencioso. Mariana inclinou o rosto para observar a rua molhada e disse: Nunca pensei que um dia comum pudesse virar algo tão diferente assim. É estranho, mas ao mesmo tempo parece certo. Jonathan colocou a bailarina restaurada na frente dela e disse: Pronto, ela está inteira de novo. Mariana levou as mãos à boca com emoção. Os olhos ficaram brilhantes. Ela sussurrou: Jonathan, você não tem ideia do quanto isso significa. Ele respondeu: Tenho sim, porque toda vez que eu restauro algo, eu sinto que estou restaurando um pedaço de mim também. E hoje, não sei, hoje parece diferente. Ela segurou a bailarina com tanto carinho que parecia estar segurando um pedaço da própria vida. Depois olhou para ele e disse: Jonathan, eu acho que não quero que isso aqui seja só um encontro aleatório. E antes que ele pudesse responder, os olhos dos dois se encontraram de um jeito que nenhum dos dois esperava. Um silêncio confortável tomou conta da mesa. Era como se o mundo tivesse desaparecido por alguns segundos. Como se duas histórias completamente diferentes tivessem se encontrado no exato ponto onde precisavam. E assim começa a história. Uma história que não veio do acaso. Uma história que não segue o roteiro de sempre. Uma história que nasceu de uma bailarina quebrada, de duas almas cansadas de dias iguais e de um encontro que parecia pequeno, mas que mudaria tudo. A chuva continuava fina do lado de fora quando Jonathan e Mariana saíram do café. Ambos caminhavam devagar, como se nenhum dos dois quisesse encerrar aquele momento tão cedo. Mariana segurava a bailarina restaurada com cuidado, protegida dentro da pequena caixa. Jonathan observou o sorriso dela e sentiu algo diferente, como se estivesse sendo puxado para dentro de uma nova parte da própria vida. Mariana olhou para ele e disse: Eu não sei o que aconteceu aqui hoje, mas tenho a sensação de que a minha avó teria dito que isso foi um empurrão do destino. Jonathan riu de leve e respondeu: Se isso foi destino, ele escolheu um jeito bem delicado de aparecer. Eles caminharam pela praça como se já se conhecessem há muito tempo. Mariana falava sobre como estava tentando reorganizar a vida depois de meses difíceis. Jonathan escutava sem interromper, observando os detalhes dela. O modo como os dedos apertavam a alça da bolsa, o jeito leve de balançar a cabeça enquanto tentava explicar sentimentos que talvez nem ela entendesse direito. Mariana suspirou e disse: Eu passei tanto tempo tentando resolver tudo sozinha, que às vezes esqueço como é bom conversar com alguém que realmente escuta. Jonathan respondeu: Às vezes a gente só precisa de alguém que diga que está tudo bem sentir as coisas, mesmo as que a gente não sabe explicar. Ela sorriu, aquele sorriso pequeno que parecia carregar memórias e cansaços ao mesmo tempo. Andaram até uma cobertura de vidro na praça onde podiam se proteger mais da chuva. Mariana olhou para os lados, como se estivesse escolhendo as palavras, e falou: Jonathan, posso te perguntar uma coisa sem você rir? Ele se aproximou um pouco e respondeu: Pode perguntar qualquer coisa. Mariana disse: Você acredita que algumas pessoas aparecem exatamente no momento que a gente precisa, mesmo que a gente não esteja procurando? Jonathan passou a mão no próprio casaco e respondeu: Eu não acreditava muito nessas coisas. Mas hoje eu comecei a pensar diferente. Ela riu baixinho, como alguém que finalmente consegue respirar depois de muito tempo. O barulho da chuva batendo no vidro deixava o momento ainda mais calmo. Jonathan percebeu que Mariana
O olhava de um jeito que misturava curiosidade e cuidado. Era um olhar que dizia sem palavras que ela queria entender quem ele era por dentro. Mariana perguntou: Jonathan, por que você escolheu trabalhar com restauração? Não parece um trabalho comum. É como se você fosse alguém que tenta salvar histórias. Ele olhou para o chão por alguns segundos antes de responder. Eu gosto da ideia de que nada está perdido para sempre. Sempre dá para consertar alguma coisa, mesmo que ela não volte a ser exatamente igual. E acho que, de alguma forma, isso me ajudou a lidar com as coisas que eu mesmo não pude evitar. Ela aproximou um pouco o corpo e perguntou: algo que você perdeu? Jonathan respirou fundo e respondeu: perdi pessoas, momentos, chances. Todo mundo perde. Mas meu trabalho me fez entender que a vida sempre pode surpreender também. Nem tudo que quebra é o fim. Mariana ficou observando ele como se estivesse conectando cada palavra dele a alguma parte da própria vida. Ela disse: você fala como alguém que já teve o coração remendado muitas vezes. Jonathan sorriu, sem mostrar muitos dentes, e respondeu: talvez. E você? O que você perdeu? Mariana demorou para responder. Parecia escolher as palavras como quem segura algo frágil. Ela então disse: eu perdi a sensação de estar onde eu devia estar. Eu me acostumei a fazer tudo por obrigação, a seguir caminhos que todo mundo dizia ser certo, menos eu. Quando minha avó se foi, foi como se eu tivesse perdido a última pessoa que realmente entendia como eu me sentia. Depois disso, tudo ficou vazio demais. Jonathan tocou de leve no braço dela, um toque rápido, respeitoso, mas que carregava um cuidado real. Ele disse: você não está mais sozinha tentando juntar os pedaços. E eu digo isso porque hoje eu senti que você me encontrou do mesmo jeito que eu te encontrei. Mariana sorriu com os olhos. Aquele tipo de sorriso que é mais emoção do que expressão. Ela disse: é estranho, Jonathan, mas eu sinto como se estivesse conhecendo alguém que eu deveria ter conhecido faz tempo. Ele respondeu: eu pensei a mesma coisa. Por um momento ficaram em silêncio. Mas não era um silêncio desconfortável. Era o tipo de silêncio que só existe quando duas pessoas começam a perceber que a presença uma da outra faz sentido. O vento soprou, a chuva ficou um pouco mais forte, e Mariana se encolheu levemente por causa do frio. Jonathan tirou seu casaco e colocou nos ombros dela. Ela o olhou surpresa. Jonathan disse: você está tremendo. Fica com ele um pouco. Mariana segurou o casaco como se fosse um abraço inesperado. Ela respondeu: obrigada. Eu não estou acostumada com alguém cuidando de mim. Jonathan disse: talvez esteja na hora de você se acostumar. Mariana riu daquele jeito leve que ele já começava a gostar de ouvir. Ela então disse: Jonathan, posso te pedir mais uma coisa? Não desaparece depois de hoje. Ele olhou diretamente nos olhos dela e respondeu: eu não quero desaparecer. Não depois de te conhecer. Ela respondeu: que bom, porque eu acho que esse é só o começo. E naquele instante, enquanto a chuva continuava caindo ao redor deles, parecia que o mundo tinha parado só para que aqueles dois pudessem existir um no caminho do outro. Uma história que começou sem aviso. Uma história que já estava crescendo antes mesmo que percebessem. A chuva diminuiu e a praça começou a ficar mais silenciosa. As pessoas que passavam olhavam de longe. Mas para Jonathan e Mariana, era como se o mundo inteiro tivesse reduzido o tamanho. Só existiam os dois ali, conversando como se já se conhecessem há anos, sentindo algo que nenhum deles conseguia explicar. Mariana segurava a bailarina restaurada contra o peito, como se aquele pequeno objeto tivesse trazido de volta algo que ela acreditava ter perdido para sempre. Jonathan observava cada detalhe dela, desde o jeito que ela ajeitava o cabelo até a forma como respirava fundo antes de dizer algo importante. Mariana olhou para ele e disse: Jonathan, não sei porquê, mas sinto que hoje foi um dos dias mais estranhos e especiais da minha vida. Ele riu suavemente e respondeu: acho que quando duas pessoas se encontram no momento certo, o dia sempre vira especial. Ela passou a mão pelo rosto para afastar algumas gotas de chuva que ainda caíam da cobertura e perguntou: você acredita que tudo isso pode ter acontecido por um motivo? Jonathan respondeu:
Eu acredito que algo bom acontece quando a gente mais precisa. E talvez você e eu estivéssemos precisando. Mariana respirou fundo, como alguém tentando processar algo grande demais para ser dito rapidamente. Ela falou: "Você me faz sentir calma, Jonathan. E eu não me sinto assim faz muito tempo." Ele disse: "E você me faz sentir que ainda existe algo novo na vida. Algo que eu não estou esperando, mas que faz sentido." Os olhos dela brilhavam de um jeito sincero, quase tímido. Ela ajeitou o casaco que Jonathan havia colocado sobre seus ombros e disse: "Sabe o que é engraçado? Eu saí de casa pensando que seria só mais um dia. E agora estou aqui com alguém que eu acabei de conhecer, mas que faz meu coração bater de um jeito diferente." Jonathan deu um passo mais perto sem perceber e disse: "Às vezes basta uma pessoa para mudar tudo." Mariana desviou os olhos por um instante, talvez por vergonha, ou talvez porque sentiu algo tão intenso que precisou olhar para o lado para se recompor. Depois ela voltou a encará-lo e disse: "Jonathan, o que você sentiu quando me viu lá na praça pela primeira vez?" Ele respondeu com sinceridade, sem pensar duas vezes: "Eu senti que você estava carregando algo pesado, mas também senti que tinha uma força enorme dentro de você. E quando você sorriu, eu soube que queria fazer parte do motivo desse sorriso." Mariana ficou imóvel, apenas olhando para ele. Era como se cada palavra de Jonathan estivesse abrindo uma porta dentro dela. Ela murmurou: "Nunca alguém falou comigo desse jeito." Jonathan coçou a nuca, um pouco sem jeito, e disse: "Eu também não costumo falar assim, mas com você é diferente." Mariana riu baixinho, com aquele riso que parecia abraçar o ar ao redor, e disse: "Sabe o que é mais louco? Eu me sinto segura com você. Isso é raro demais." Jonathan respondeu: "Talvez seja porque, desde o começo, você falou comigo com verdade. E eu senti isso." Eles caminharam até um banco de madeira debaixo da cobertura. Mariana sentou e ajeitou o casaco, enquanto Jonathan se sentou ao lado, mas perto o suficiente para sentir o calor dela mesmo no frio. Mariana olhou para a bailarina na caixa e disse: "Quando você arrumou isso aqui, eu senti como se estivesse arrumando um pedaço meu, e eu achava que nunca mais ia voltar." Jonathan apoiou os cotovelos nas pernas e disse: "Às vezes as coisas quebram para a gente descobrir uma forma nova de enxergar elas." Ela virou o rosto lentamente, observando cada detalhe dele, e perguntou: "E você, Jonathan? O que você estava precisando encontrar hoje?" Ele respirou fundo e respondeu: "Acho que eu precisava lembrar que eu ainda posso me conectar com alguém. Que existe alguém que entende o jeito que eu vejo o mundo." Mariana sorriu e perguntou: "E você acha que encontrou essa pessoa?" Jonathan olhou direto nos olhos dela e disse: "Sim, acho que encontrei." O ar ficou quente por um instante, mesmo com a chuva e o vento. Mariana mordeu o lábio inferior sem perceber e disse: "Jonathan, você tem uma calma que me bagunça por dentro." Ele riu, um riso tímido, e respondeu: "E você tem uma intensidade que me faz querer ficar mais perto." Mariana brincou com os dedos, nervosa de um jeito bonito, e disse: "Eu nunca fui de me abrir assim, mas com você tudo flui." Jonathan disse: "Talvez porque seu coração estava esperando alguém para escutar." Ela encostou a cabeça devagar no ombro dele, num gesto suave, como quem se permite sentir algo novo. Jonathan não se mexeu. Apenas deixou que ela ficasse ali, respirando próximo, como se aquele momento tivesse sido escrito há muito tempo. Mariana falou baixinho: "Jonathan, eu gosto do que está acontecendo aqui." Ele respondeu no mesmo tom: "Eu também gosto muito." Ela levantou a cabeça devagar e disse: "Me promete uma coisa? Não deixe isso acabar por medo, nem por dúvida, porque eu estou aqui tentando ser corajosa." Jonathan olhou para ela com firmeza e disse: "Eu prometo. Porque você vale a coragem. E porque eu sinto que essa história está só começando." Mariana sorriu de um jeito tão verdadeiro que parecia iluminar o próprio ar. Jonathan passou a mão no cabelo dela de leve, como quem toca algo precioso. E naquele instante tudo ao redor parecia desaparecer. Era só o banco, a chuva suave, o cheiro de terra molhada e dois corações que tinham acabado de se reconhecer. A história deles crescia como uma chama tímida, mas impossível de apagar. Uma chama que estava prestes a se tornar algo muito maior.
A chuva tinha quase parado quando Jonathan e Mariana finalmente decidiram levantar do banco. Mas mesmo se a chuva tivesse virado tempestade, os dois ainda teriam permanecido ali por mais alguns minutos. Era impossível negar o quanto aquele encontro estava crescendo dentro deles, mesmo que nenhum dos dois tivesse planejado nada parecido. Mariana segurou o casaco que Jonathan havia colocado sobre seus ombros e disse: "Acho que agora você está com frio." Jonathan sorriu e respondeu: "Se eu disser que não estou, você acredita?" Ela riu baixinho e respondeu: "Não, mas eu agradeço mesmo assim." Jonathan disse: "Então fica com ele mais um pouco. Eu quero que você esteja confortável." Mariana fixou o olhar nele, como se estivesse guardando aquela gentileza na memória. Depois disse: "Você sempre cuida assim das pessoas?" Jonathan passou a mão no pescoço e respondeu: "Não, eu só faço isso quando alguém realmente mexe comigo." Mariana ficou em silêncio por alguns segundos, absorvendo aquela frase com cuidado. Depois disse: "Você mexe comigo também. E eu não sei nem como explicar." Jonathan sorriu com suavidade e disse: "Não precisa explicar. Só precisa sentir." Eles começaram a caminhar devagar pela praça. O chão brilhava com o reflexo das luzes molhadas. Mariana observava as poças de água, como alguém que não via beleza nas pequenas coisas há muito tempo. Mas agora conseguia vê-la novamente. Mariana perguntou: "Jonathan, você sempre foi alguém tão calmo assim?" Jonathan respondeu: "Nem sempre. Eu aprendi a ser. A vida me obrigou em alguns momentos. E você? Sempre foi tão forte quanto parece ser hoje?" Mariana respirou fundo e disse: "Não, na verdade, eu fingi ser forte por tanto tempo que esqueci como é ser cuidada. Eu só queria alguém que me enxergasse sem que eu tivesse que me explicar o tempo todo." Jonathan disse: "Eu te enxergo, mais do que você imagina." Ela sorriu de lado, aquele sorriso tímido que começava a se tornar familiar. Eles caminharam até um local mais arborizado da praça, onde algumas árvores ajudavam a bloquear o vento. Mariana parou ali e virou-se para ele. Ela disse: "Eu queria entender por que eu sinto tanta paz perto de você. Parece que meu coração desacelera." Jonathan respondeu com sinceridade: "Porque às vezes a vida coloca alguém no nosso caminho, que fala a mesma língua que o nosso coração. E quando isso acontece, tudo encaixa, mesmo que a gente não entenda no começo." Mariana olhou para as mãos e disse: "Eu passei tanto tempo tentando controlar tudo. O futuro, meus sentimentos, minhas perdas. E agora com você, parece que eu posso apenas existir." Jonathan deu um passo mais perto dela e disse: "Comigo você pode existir do jeito que você é. Eu não quero outra versão de você." Mariana levantou o rosto devagar, observando cada detalhe dele, como se estivesse reconhecendo algo familiar em um rosto desconhecido. Ela perguntou: "Jonathan, você não tem medo de se aproximar tão rápido assim?" Ele respondeu: "Tenho, mas tenho mais medo ainda de perder algo que eu sei que vale a pena." Ela sentiu um arrepio leve, não de frio, mas da sinceridade daquelas palavras. Mariana afastou uma mecha de cabelo do rosto e disse: "Eu não estou acostumada com isso. Com alguém que fala comigo de verdade. Com alguém que não joga, não faz parecer difícil, não some." Jonathan disse: "Eu não vou sumir. Não depois de hoje. Não depois de olhar nos seus olhos e sentir o que eu senti." Mariana respirou fundo, como se estivesse guardando cada segundo daquele momento. Depois disse: "Jonathan, você me faz acreditar que talvez eu tenha encontrado algo que eu nem estava procurando." Ele olhou para ela de um jeito tão calmo e ao mesmo tempo tão intenso que Mariana precisou respirar de novo. Jonathan disse: "Você encontrou. E eu também." Por alguns instantes, ficaram ali apenas se olhando, sem pressa, sem medo, sem precisar de palavras. A chuva finalmente parou por completo, deixando aquele perfume de terra molhada pairando no ar. A praça estava quase vazia, silenciosa e tranquila. Jonathan percebeu que Mariana parecia hesitar, como se quisesse dizer algo, mas não sabia como. Ele perguntou: "O que você está pensando?" Mariana respondeu devagar que eu não quero ir embora agora e que eu não quero que esse momento acabe. Jonathan chegou mais perto, o suficiente para que o ar quente da respiração dele encostasse levemente no rosto dela.
Ele disse, então não vai embora. Fica um pouco mais comigo. Mariana mordeu o lábio inferior, nervosa e emocionada ao mesmo tempo. Ela disse, Jonathan, você sabe que tudo isso aqui é rápido, mas mesmo assim parece tão certo. Ele respondeu, quando algo é certo, a gente sente. Não importa o tempo. Ela respirou fundo e disse, eu sinto. E sinto muito. Jonathan estendeu a mão, tocando os dedos dela com cuidado. Foi um toque simples, mas tão cheio de significado que fez Mariana fechar os olhos por um segundo. Ele disse, eu estou aqui. Não precisa ter medo. Mariana apertou suavemente a mão dele e respondeu, eu sei. E pela primeira vez em muito tempo. Eu não estou com medo. Jonathan sorriu, um sorriso lento, sincero, quase agradecido pela confiança. Ele aproximou o rosto e disse muito baixinho, você não tem ideia do quanto eu queria te conhecer antes. Mariana abriu os olhos devagar e respondeu, mas talvez fosse para ser agora, no momento exato. Jonathan tocou o rosto dela com a ponta dos dedos, com uma leveza que fez Mariana estremecer. Ela colocou a mão sobre a dele, segurando a palma contra a própria pele, e disse, Jonathan, eu gosto de como você me olha. Ele respondeu, eu te olho assim porque você me faz sentir vivo. Por um instante, o mundo ficou pequeno demais para caber qualquer outra coisa além dos dois. A respiração deles se encontrou no ar. A distância entre eles diminuiu sem esforço, como se fosse natural, como se fosse inevitável. Mariana aproximou o rosto e disse num sussurro, eu estou deixando você entrar. Jonathan respondeu no mesmo tom, e eu estou entrando com cuidado, mas estou entrando. E naquele momento, mesmo sem um beijo ainda, mesmo sem um abraço completo, os dois sentiram algo que nunca tinham sentido antes. Um começo profundo, sincero, inesperado e impossível de ignorar. A história deles crescia como um segredo bonito, como uma chama que começava a iluminar tudo ao redor. A noite já tinha caído por completo quando Mariana e Jonathan saíram da praça. As luzes amarelas dos postes criavam um brilho suave ao redor deles, e o ar, ainda úmido pela chuva, deixava tudo mais silencioso e acolhedor. Jonathan caminhava ao lado de Mariana como se acompanhasse algo valioso, e Mariana sentia cada passo como se estivesse entrando em um território novo dentro de si mesma. Eles seguiram por uma rua calma, onde algumas lojas fechavam e outras ainda tinham luzes acesas. Mariana segurava a caixa com a bailarina, mas agora ela não carregava só um objeto restaurado. Carregava também a sensação de que seu coração estava sendo restaurado junto. Jonathan olhou para ela e disse, você está muito quieta. O que está pensando? Mariana respirou fundo antes de responder. Estou pensando que eu não queria que essa noite acabasse, e isso me assusta um pouco. Jonathan caminhou mais devagar, como se quisesse prolongar o tempo, e respondeu, não precisa ter medo do que você está sentindo. Nada do que está acontecendo aqui é errado. Ela olhou para as próprias mãos e murmurou, eu sei, eu só não sei lidar quando algo bom aparece de repente. Normalmente as coisas boas vão embora antes que eu consiga segurar. Jonathan tocou o braço dela com delicadeza e disse, eu não vou embora. Mariana ergueu o olhar devagar, buscando a sinceridade nos olhos dele. Encontrou tão claramente que precisou desviar a respiração por um segundo. Depois disse, Jonathan, você fala de um jeito que entra direto na minha alma. Ele respondeu, é porque eu estou sendo verdadeiro. Eu não quero que você duvide de mim. Eles continuaram caminhando até chegarem a um ponto onde a cidade era vista de cima. Um pequeno mirante, simples, mas com uma vista bonita. Mariana parou ali, admirando as luzes distantes, pequenas e coloridas, como se fossem uma paisagem que só agora ela estava enxergando de verdade. Ela disse, eu venho aqui às vezes, para tentar colocar a cabeça no lugar. Nunca trouxe ninguém comigo, mas acho que hoje eu queria te mostrar esse lugar. Jonathan ficou ao lado dela, observando a vista e, ao mesmo tempo, observando a forma como ela olhava a cidade. Ele perguntou, o que esse lugar significa para você? Mariana respondeu, é onde eu consigo lembrar quem eu sou. Ou pelo menos quem eu era, antes de tudo ficar tão pesado. Aqui eu sinto que posso respirar. Jonathan disse,
Então, obrigado por me deixar entrar nesse lugar. É importante para você. Então, agora é importante para mim também. Ela virou o rosto lentamente, segurando o cabelo atrás da orelha e disse: Jonathan, ninguém nunca falou assim comigo. Você tem ideia do que isso faz comigo? Ele chegou mais perto, sem pressa, e respondeu: faz com que você perceba que alguém te vê de verdade. Mariana sorriu, aquele sorriso que misturava alívio e emoção. Depois disse: eu sinto que você olha para mim e não vê só quem eu mostro. Parece que você vê o que eu tento esconder. Jonathan passou o dedo de leve no queixo dela e disse: eu vejo a força, vejo a dor, vejo o quanto você tenta ser forte mesmo quando está cansada. E vejo também a beleza que você tem quando finalmente permite que alguém chegue perto. Mariana fechou os olhos por um instante, absorvendo cada palavra. Quando abriu novamente, seus olhos estavam brilhando, não de tristeza, mas de algo novo que ela não sentia havia muito tempo. Ela disse: Jonathan, eu estou com medo de me envolver rápido demais. Ele respondeu com calma: eu também estou com medo. Mas a questão é, eu tenho mais medo ainda de deixar essa chance passar. Ela ficou em silêncio por alguns segundos. O vento soprou mais forte, levantando levemente os cabelos dela. Jonathan ajeitou a mecha que batia no rosto dela. Foi um gesto simples, mas tão carinhoso que fez Mariana estremecer. Ela disse baixinho: você sabia que eu estava precisando de alguém que me enxergasse assim? De verdade? Jonathan respondeu: sabia, porque quando te vi, eu senti. Foi como se meu coração dissesse: cuida dela. Mariana mordeu o lábio inferior emocionada e disse: você fala essas coisas, e meu peito parece que se abre todo. Jonathan sorriu e respondeu: que bom, porque o meu está assim desde que te conheci. Ela deu um passo para perto dele. Agora estavam tão próximos que suas respirações quase se encontravam no ar frio da noite. Mariana olhou para os lábios dele por um segundo, sem perceber o que estava fazendo. Jonathan percebeu, mas não se aproximou mais. Ele esperou. Ele queria que ela sentisse que tinha o controle daquele momento. Mariana levantou o rosto com cuidado e disse: Jonathan, me promete que, se isso aqui crescer, você vai crescer comigo. Não vai recuar quando ficar difícil. Jonathan colocou a mão no rosto dela com suavidade e respondeu: eu prometo. Porque você vale todas as partes do caminho, até as difíceis. Ela fechou os olhos e encostou a testa na dele. Disse num sussurro: eu não sei por que você mexe tanto comigo, mas mexe. Jonathan respondeu: porque às vezes a vida surpreende a gente com a pessoa certa, no momento que a gente menos espera. Mariana abriu os olhos devagar, e quando olhou nos olhos dele, algo dentro dela se soltou. Ela disse: Jonathan, eu acho que estou deixando você entrar mais do que deveria. Jonathan respondeu: então deixa. Eu prometo cuidar do que você me der. E naquele instante, sem pressa, sem medo e sem qualquer exagero, Mariana levantou o rosto e encostou os lábios nos dele de forma suave, lenta, quase tímida. Um beijo que não era apressado, não era desesperado, não era de paixão momentânea. Era um beijo de reconhecimento, como se os dois dissessem sem dizer que estavam começando a se encontrar de verdade. Quando se afastaram, Mariana ainda mantinha os olhos fechados, respirando com o coração acelerado. Jonathan sorriu e disse: isso foi mais do que eu esperava. Ela respondeu com a voz baixa e quente: foi o que meu coração pediu para fazer. Jonathan segurou a mão dela e disse: então agora eu não solto mais. Mariana entrelaçou os dedos nos dele e respondeu: então fica, porque eu quero você aqui. A noite parecia mais clara. O vento parecia mais leve. E aqueles dois, sozinhos naquele mirante, descobriram que o amor, quando chega do jeito certo, não pergunta se é cedo demais. Ele apenas começa. Jonathan ficou em silêncio por alguns segundos depois de ouvir as palavras de Mariana. Ele respirou fundo, como se quisesse encontrar a força certa para continuar falando com calma. Ele disse: não quero que você fique com medo de nada disso. Eu só quero que você saiba que não precisa enfrentar nada sozinha, mesmo que ache que consegue. Eu estou aqui porque quero estar aqui. Nada do que fiz foi por piedade. Nada do que sinto é passageiro. Mariana segurou o braço dele com cuidado,
sem apertar, mas com um gesto que mostrava que ela precisava daquela presença perto dela. Ela disse: "Eu acredito em você, mas tudo isso é novo para mim. Eu nunca tive alguém que realmente quisesse ficar. Sempre foi eu tentando manter tudo de pé, e agora você aparece desse jeito simples, mas tão profundo, e eu não sei bem como reagir. É estranho, mas eu não quero ir embora. Eu só tenho medo de machucar você sem querer." Jonathan levantou a mão e tocou de leve o rosto dela, como se quisesse mostrar que estava tudo bem. Ele disse: "Você não vai me machucar. Se em algum momento você achar que está difícil, a gente conversa. Eu não quero ser alguém que te pressione. Eu quero ser alguém que te entenda. E se um dia você não quiser mais ficar perto de mim, eu vou aceitar. Mas enquanto você quiser, eu vou estar aqui." Mariana inclinou a cabeça, como se estivesse sentindo pela primeira vez um tipo de segurança que ela nunca teve. Ela disse: "Você fala como se fosse fácil. Mas eu sei que você tem sua vida, seus planos, seu caminho. E eu tenho os meus medos, minhas lembranças, minhas falhas. Às vezes, penso que você merece alguém mais simples, alguém que não tenha tanto para consertar. Mas aí você aparece, me olha desse jeito, e eu sinto que talvez eu mereça uma chance também." Jonathan sorriu de um jeito calmo, sem pressa, como se quisesse mostrar que estava gostando de ouvir aquilo. Ele disse: "Mudar planos nunca foi um problema para mim. O que importa é o que faz sentido. E você faz sentido. Não importa se você acha que está quebrada ou se tem falhas. Todo mundo tem. Eu também tenho. Mas quando a gente se encontrou naquela sala, quando você tropeçou no tapete e quase derrubou meus papéis, eu senti algo mudar. E depois daquele dia, nada mais voltou a ser igual." Mariana riu um pouco, lembrando da cena que já estava virando uma memória boa. Ela disse: "Eu estava super nervosa aquele dia. E você ali, tão calmo, fazendo perguntas enquanto eu tentava parecer firme. Mas quando eu tropecei, eu achei que tinha estragado tudo. E você só riu, como se estivesse tudo bem." Jonathan apertou a mão dela de leve. Ele disse: "Porque estava tudo bem. E naquele momento eu percebi que você tinha algo que eu não via há muito tempo em alguém. Você não tentava parecer perfeita. Você só tentava ser você mesma, mesmo com medo. Isso me prendeu mais do que qualquer confiança forçada prenderia." Mariana sentou um pouco mais perto, como se estivesse se permitindo relaxar. Ela disse: "Você me fez perceber que eu posso ser eu mesma. Isso é raro. Acho que é por isso que tenho medo. Porque quando a gente encontra algo raro, a gente morre de medo de perder." Jonathan olhou nos olhos dela. Ele disse: "Então vamos fazer isso juntos. Sem pressa, sem medo de errar. Se tiver que dar errado algum dia, a gente vê lá na frente. Mas enquanto estiver dando certo, a gente vive. Com calma, com verdade." Mariana respirou mais fundo, como se estivesse deixando um pedaço de insegurança ir embora. Ela disse: "Você não sabe o quanto eu precisava ouvir isso. Eu sempre fui forte porque não tinha opção. Agora é estranho perceber que posso descansar um pouco, que posso confiar, que posso sentir." Jonathan sorriu como quem entende exatamente o que ela quis dizer. Ele disse: "Pode sim. E ninguém vai tirar isso de você. Pelo menos enquanto eu puder evitar." A conversa continuou enquanto eles caminhavam devagar pelo corredor do prédio, luzes baixas iluminando o caminho e deixando tudo com uma sensação de calma inesperada. Era como se o mundo lá fora estivesse apertado, mas ali, naquele momento, havia espaço para respirar. Mariana olhou pela janela do corredor, observando a rua lá embaixo. Ela disse: "Jonathan, você já percebeu como tudo que aconteceu entre nós foi tão rápido, mas ao mesmo tempo tão natural, como se estivesse escrito, mas sem parecer forçado." Jonathan aproximou-se mais dela, apoiando o braço no parapeito. Ele disse: "Eu percebi, e acho que foi isso que mais me assustou no começo. Porque eu nunca acreditei muito nessas coisas de destino. Mas com você, não sei. Parece que algo me puxou. E eu só fui." Mariana virou o rosto na direção dele. Ela disse: "Então você também sentiu isso?" Jonathan respondeu: "Senti desde o primeiro minuto." Os dois ficaram ali, olhando a noite se espalhando pela cidade, sentindo que algo estava crescendo entre eles. Não era pressa, não era promessa. Era só verdade. E isso já era muito.
Mariana passou a mão no próprio cabelo, respirando mais tranquila. Ela disse: Jonathan, obrigada por ficar. Obrigada por não desistir. Jonathan colocou a mão sobre a dela, firme e leve ao mesmo tempo. Ele disse: eu não vou embora. E naquele silêncio que veio depois, tudo pareceu se encaixar. A vida não tinha ficado mais fácil, mas tinha ficado mais possível. E pela primeira vez em muito tempo, Mariana sentiu que o amanhã não era algo que ela precisava temer. Ela apenas olhou para Jonathan e percebeu que, mesmo sem saber exatamente o que viria, ela queria tentar. E ele queria tentar com ela. E ali, naquele corredor simples, começou de verdade aquilo que nenhum dos dois estava preparado para sentir. Mariana acordou cedo no dia seguinte com uma sensação estranha no peito. Não era medo, não era ansiedade, era algo mais leve, quase como se o coração estivesse respirando melhor. Ela levantou devagar, tomou um banho rápido e ficou alguns segundos olhando o próprio reflexo no espelho. Pela primeira vez em muito tempo, ela se sentia viva, não perfeita, não pronta, mas viva. Jonathan, por outro lado, passou a manhã tentando se concentrar no trabalho, mas tudo lembrava Mariana. O jeito que ela falava, a forma como sorria quando tentava esconder o nervosismo, a maneira como ela o olhava, como se estivesse sempre tentando entender o mundo. Ele olhou pela janela do escritório e disse: eu preciso ver ela hoje. Não consigo passar o dia fingindo que nada mudou. No final da tarde, eles combinaram de se encontrar perto da cafeteria onde tudo tinha ficado mais claro entre eles. Mariana chegou primeiro, sentou numa mesa perto da janela e ficou observando o movimento lá fora. A cidade parecia mais bonita naquele dia, mesmo sendo comum, mesmo sendo simples. Ela ajeitou o cabelo e respirou fundo. Quando Jonathan entrou, ela percebeu de longe. Ele sempre tinha aquele jeito tranquilo de caminhar, mas naquele dia havia algo diferente no olhar dele, como se estivesse decidido. Ele chegou perto da mesa e disse: eu queria ter te visto mais cedo. O dia ficou longo sem você. Mariana sorriu de um jeito suave, mas sincero. Ela disse: eu também senti isso. E achei estranho no começo, mas depois percebi que não tem nada de errado em sentir falta de alguém. Jonathan sentou e segurou a mão dela sem pedir. Ele disse: eu pensei muito sobre tudo. Sobre nós, sobre o que estamos construindo. Eu não quero nada pela metade. E não quero te oferecer nada que não seja real. Então, eu preciso te dizer uma coisa. Mariana sentiu o coração acelerar, mas manteve os olhos firmes nele. Ela disse: pode falar. Jonathan respirou fundo, como se estivesse tirando o peso das costas. Ele disse: eu não tinha percebido o quanto eu estava sozinho até te encontrar. Eu vivia rodeado de gente, mas nunca tinha sentido conexão de verdade. E com você tudo é diferente. Com você eu sinto que posso ser eu mesmo. E isso nunca aconteceu antes. Eu não quero te assustar, mas a verdade é que eu estou me apaixonando por você. De um jeito que eu não estava preparado, mas que eu não quero evitar. Mariana piscou algumas vezes, como se estivesse absorvendo palavra por palavra. O peito dela esquentou de um jeito que ela não sabia explicar. Ela disse: Jonathan, eu também estou. Eu também sinto isso. Eu tentei esconder, tentei não demonstrar, mas eu estou me apaixonando por você. E isso me dá medo, mas também me dá coragem. Porque pela primeira vez eu sinto que posso confiar em alguém. Jonathan sorriu. Aquele sorriso que parecia acender tudo ao redor. Ele disse: então vamos fazer isso do nosso jeito. Sem pressa, sem medo. A gente aprende junto. A gente erra junto. A gente conserta junto. Mariana apertou a mão dele e disse: eu quero isso. De verdade. Eles ficaram ali por alguns segundos, apenas se olhando. Não era um daqueles olhares de filme, exagerado ou dramático. Era simples, real, verdadeiro, o tipo de olhar que carrega mais sentimento do que qualquer palavra. A cafeteria estava quase vazia quando eles decidiram sair. Lá fora, o céu estava começando a mudar de cor, um tom dourado que deixava tudo mais bonito. Eles caminharam lado a lado, sem pressa, como se estivessem descobrindo o ritmo um do outro. Depois de alguns minutos em silêncio agradável, Mariana parou e virou-se para Jonathan. Ela disse:
Você acha que histórias como a nossa acontecem com frequência? Desse jeito inesperado? Jonathan colocou uma mecha do cabelo dela atrás da orelha e respondeu: Acho que não. Acho que histórias assim acontecem uma vez na vida. E quando acontecem, a gente sabe que não pode desperdiçar. Mariana sorriu, um sorriso cheio de sentimento, e disse: Então vamos cuidar disso. Jonathan respondeu: Vamos cuidar um do outro, sempre. Eles continuaram caminhando até chegarem perto do prédio onde Mariana morava. Ela parou na entrada, segurou a mão dele e ficou ali, olhando nos olhos dele como se estivesse dizendo coisas que ainda não tinha coragem de colocar em palavras. Ela disse: Jonathan, obrigada por me escolher. Ele aproximou o rosto devagar e respondeu: Eu não te escolhi. Meu coração escolheu você antes que eu percebesse. Mariana sentiu o peito aquecer e disse: Então fica comigo. Não hoje, não só agora. Fica comigo enquanto fizer sentido para nós dois. Jonathan sorriu e respondeu: Vai fazer sentido por muito tempo, Mariana. Eu prometo. Eles se aproximaram e se beijaram pela primeira vez. Um beijo calmo, profundo, cheio de verdade. Não era pressa, não era fogo, não era dúvida. Era sentimento, era cuidado. Era o começo de algo que nenhum dos dois estava pronto para explicar, mas que sabiam que queria viver. Quando o beijo terminou, Mariana manteve a testa encostada na dele e disse: Sabe que essa pode ser a mais bela história de amor que você verá hoje. Jonathan riu baixinho e respondeu: E a mais bela que eu vou ver por toda a minha vida. Ela sorriu. Ele sorriu. E naquele instante, ambos souberam que algo tinha mudado para sempre. A história deles não terminava ali. Na verdade, estava apenas começando. E pela primeira vez, nenhum dos dois teve medo do que viria depois. Um amor para a vida toda. O que você achou dessa história? Deixe aqui nos comentários. Não se esqueça de se inscrever no canal e de deixar o seu gostei, pois ajuda muito o canal. Até a próxima.